Inteligência emocional, como a gente sabe, faz parte ali do rol de competências comportamentais, e eu já falei isso em alguns outros momentos, em alguns vídeos meus lá no YouTube, de que a inteligência emocional, esse conjunto de competências comportamentais ligados à inteligência emocional, né, ela se faz cada vez mais necessária no profissional de vendas. Aliás, não só a inteligência emocional, mas uma série de competências comportamentais é cada vez mais importante e exigido do profissional de vendas B2B, principalmente para aquele profissional que quer crescer, que quer evoluir dentro da organização. Tá bom? Eu já falei aqui que 50% hoje de um profissional, e existem estudos com vários CEOs nos Estados Unidos que apontam que, na visão deles, o bom profissional de vendas, aquele que está preparado para assumir novas responsabilidades e crescer dentro de uma organização, ele tem que possuir 50% das habilidades dele ligadas às habilidades técnicas e outros 50% ligadas às competências comportamentais. E a inteligência emocional está aqui dentro das competências comportamentais essenciais. Afinal de contas, quando se fala de inteligência emocional, a gente pensa logo em pressão, a gente pensa logo em cobrança, a gente pensa logo no chefe no nosso pescoço cobrando o número do mês. E inteligência emocional cada vez mais, ainda mais no momento em que a gente vive hoje com pandemia e tudo mais, é um tema realmente muito, muito, muito importante. O que é inteligência emocional, né? Primeiro, antes de falar o que é inteligência emocional, a gente precisa entender o que são as emoções em si, né? O que é uma emoção, certo? E as emoções nada mais são do que sentimentos que nós experimentamos ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, certo? Sentimentos bons, como alegria, como felicidade, e sentimentos ruins, como medo, como angústia, como frustração, ódio, raiva, né? Uma série de sentimentos que são diferentes, podem ser bons ou ruins, e também existem níveis e graus de intensidade, certo? Então, essas emoções, geralmente, elas provocam comportamentos, elas provocam reações, certo? A partir do momento que a gente sente alguma emoção, dessa emoção resulta numa reação, tá? Existe na física lá o termo, né, que para cada ação existe uma reação. Basicamente, isso é explicado pela inteligência emocional, tá? Mas, falando de comportamentos, né, deixa eu dar um exemplo aqui interessante, um exemplo importante. Vamos supor que você tá querendo crescer na sua carreira, você não está enxergando muita perspectiva ali dentro da empresa que você está, e você conseguiu uma entrevista de emprego numa outra empresa, inclusive para uma posição maior que a sua. Você ficou feliz que é uma empresa que você gosta, uma empresa que tem uma marca, tem uma reputação importante no mercado, é uma posição maior para você ganhar mais, ter mais, assumir mais responsabilidades, né, fazer com que você cresça e atinja o seu objetivo profissional. E aí você marca essa entrevista, você consegue essa entrevista. E aí você sai para ir para essa entrevista e você sai naquele tempo ali, colocou no Google, no Waze, ok, em 40 minutos eu chego, e você se programa para sair 40 minutos antes. Eis que no meio do caminho acontece um acidente e o trânsito para totalmente. E aí o que acontece é que você, nesse momento que o trânsito parou, já vem um pensamento na sua cabeça. E qual é esse pensamento? Caramba, ferrou, né? Para não falar outra palavra aqui, certo? Ferrou. O que eu vou fazer agora, certo? E aí, junto desse pensamento, assim que você pensa isso, esse pensamento começa a desencadear uma série de outras emoções dentro de você. Quais são essas emoções? Frustração, raiva, porque tem o trânsito ali que você não tinha programado, que agora você vai chegar atrasado na reunião, e porque você vai chegar atrasado, provavelmente você vai perder essa oportunidade dessa vaga, e com isso você fica com raiva, começa a xingar o trânsito, começa a se xingar, por que você não saiu antes? E aí, quando dá uma brechinha, quando começa a andar, vem um carro e entra na tua frente. Esse segundo evento, essa segunda situação, provoca em você uma reação totalmente descontrolada. Você vai lá e buzina, taca a mão na buzina e começa a gesticular para a pessoa lá da frente, começa a xingar a pessoa, e a pessoa pelo retrovisor começa a te ver, também começa a xingar, começa a gesticular. Enfim, você teve uma reação aqui totalmente irracional
e inadequada, certo? Por que que isso acontece, tá? Por que que isso acontece? Porque existe um evento, existe uma ação que aconteceu. Qual foi essa ação? Essa ação foi justamente o trânsito, o acidente que provocou ali aquele trânsito que você pegou ali no meio do caminho. Esse evento, né, que na ciência muitas vezes eles chamam isso de evento, esse evento gerou um pensamento em você, esse pensamento resultou em várias emoções que você começou a sentir, e essas emoções fez você reagir de uma maneira descontrolada, de uma maneira irracional, quando a pessoa entrou na sua frente e você começou a xingar a pessoa e tal. Então, olha como que funciona esse ciclo, certo? E a inteligência emocional trabalha justamente nesse ciclo. Ela trabalha para você atuar justamente nos seus pensamentos e nas suas emoções, para que ao compreender e ao entender como você pensa e como você se sente, você tem melhores condições de controlar a sua reação, de controlar o seu comportamento a partir desses pensamentos e dessas emoções. Porque muitas vezes o que acontece? Nós não vamos ter controle sobre as ações que acontecem, nós não vamos ter controle sobre esses eventos, certo? Porém, nós vamos ter controle sobre o que a gente pensa e sobre o que a gente sente. Porque a partir do momento que a gente consegue entender, compreender o que a gente pensa, o que a gente sente, a gente está muito mais preparado para a gente poder controlar também a nossa reação, controlar aquilo que a gente vai fazer, quer seja com a gente mesmo ou com outras pessoas que estão ao nosso redor, certo? Então, basicamente, a inteligência emocional é justamente você entender, você compreender os seus pensamentos e as suas emoções para você expressá-las de uma maneira adequada, para você saber como reagir, como se comportar a partir desse entendimento dos seus pensamentos e das suas emoções.